Bom dia, dia 14 de abril, domingo, gere mudanças. Bom dia, como é que vocês estão? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. Ficamos muitas vezes preocupados porque estamos cercados de notícias ruins. É verdade que os noticiários podem nos abalar e até trazer temor ao nosso coração. É fato que existem perigos e devemos tomar muito cuidado. Contudo, isso não pode nos parar, pois nossa fé tem de estar firmada no Senhor, pois Ele está acima de todos e de todo o mal. É verdade que o medo sempre vai bater à nossa porta, mas como filhos gerados por Deus, fomos vivificados pelo Pai para transformar a realidade do mundo, ou seja, para levar a verdadeira luz do mundo, Jesus, às pessoas. Portanto, todos nós que desejamos viver e gerar mudança, devemos estar firmes em Cristo Jesus, para que a mensagem do Evangelho, isto é, as boas novas da esperança de Cristo, transforme as circunstâncias e realidades das pessoas que estão ao nosso redor. Assim como essa mensagem chegou ao nosso coração e começou a mudar a realidade de nossas vidas, devemos testemunhar dessa mudança para que o mundo conheça o reino de Deus que é vivo, presente, eficaz e transformador. Ao chegarmos nos ambientes de convívio, todos nós temos duas escolhas: promover o reino dos céus com o nosso testemunho, nosso comportamento e atitudes, ou podemos simplesmente não fazer nada. Há pessoas que esperam por uma palavra, um sorriso, até mesmo um abraço nosso para viverem a nossa vida em Deus. Que você seja a própria luz no mundo, que gerará a vida de Deus através dos valores do reino. O catalisador promove uma mudança e impulsiona pessoas à cura, transformação e ao que realmente importa. A indicação de leitura é João 15 e a palavra-chave é mudança. Eu gosto muito dessa parte de seja um agente transformador do meio. Seja um catalisador. Porque o catalisador ele nada mais é do que um agente. É uma das partes de toda a mudança gerada. Tá? Vou dar um exemplo. No material que faz uma prancha de surf, tem a parte da resina. A resina é líquida, né? Como é que a prancha fica dura? Você usa um catalisador. Você faz a mistura proporcional. Você não pode nem colocar muito para ela secar muito rápido, senão ela fica dura demais, seca rápido demais e trinca, esquenta. Ou não pode botar pouco e ela não endurecer da forma como é necessária. Ela fica meio molenga, não agir e aí vai estragar. Ou seja, existe uma devida proporção para que a gente seja agente transformador do meio, das pessoas, dos lugares. Se a gente vem com muita fome, muita vontade de transformar, vem com aquilo tudo, o que acontece? Esquenta, trinca, joga fora. Agora, se a gente vem daquele jeito, com pouco, né, não dando aquela certeza do que é tudo isso aqui, também não vão acreditar, aquela resina vai ficar molenga e também não vai servir e vai estragar tudo. Então existe uma proporção que você pode chegar em qualquer meio para conseguir anunciar as boas novas, falar mais sobre Jesus, sobre o Evangelho. E isso é o que eu imagino. A gente precisa trabalhar com essa, como é que eu vou dizer, essa noção, esse feeling, esse o quanto você doa, o quanto você dá para aquilo ali começar a se transformar. Bom,
primeiramente é importante que você se transforme, para que justamente você entenda como que isso é feito, pelo menos de alguma forma, porque você fez isso somente com você, isso é um caso, mas isso já vai te ensinar muito sobre. Se transformou, quer ser agente transformador do meio para gerar mudanças, o que que você faz? Tenha paciência, tenha tranquilidade, não precisa entrar em combate, tenha dúvidas. Alguém levantar algo interessante. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma criança de 9 anos e ela me fez um questionamento. E aí eu quis explicar, aí eu parei, eu falei, não, mas peraí, como é que eu vou te explicar algo que eu não tenho certeza do que é? Eu não estudei essa parte, realmente isso aí não tem como, mas quase que o ego deixou com que eu, de alguma forma, quisesse, peraí, deixa eu dar uma volta, deixa eu te explicar para você ficar só para dizer que o quê? Não, eu sou adulto, eu sei mais e eu preciso explicar isso. Eu comecei, eu falei, opa, você tem razão, mas ó, o tio não sabe falar sobre isso. Eu não tenho certeza disso porque eu nunca parei para estudar. De repente, se eu soubesse mais, eu poderia te explicar. Eu realmente não sabia. Que é mais pro Antigo Testamento, que é algo que eu quero ir a fundo breve. Mas hoje o que eu mais estudo é o Novo Testamento, após Jesus. Sei coisas do Antigo Testamento? Sei. Muito pouco ainda. Sei muito sobre o Novo Testamento? Muito pouco ainda também. É a vida inteira estudando. E esses dias mesmo eu estava escutando um podcast e aí um cara falou assim, cara, na verdade é simples e complicado a ponto de que você pode passar a vida inteira estudando e mesmo assim ter bilhões de dúvidas. É simples de uma forma que você consegue explicar a história, basicamente, para uma criança antes de dormir, para ela aprender. Mas ao mesmo tempo complexo, se você quiser ir a fundo e entender mais detalhes. Porque tudo tem uma resposta. Tanto que em nenhum momento todas as histórias que existem são em tempos diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes contando e nunca teve nenhuma contradição. Então, existe uma explicação para tudo. Se eu não tenho a resposta é porque realmente eu não fui a fundo e não cheguei a esse ponto. E é bem difícil você ter todo esse estudo. Eu acho que cabe uma vida inteira, umas 10 vidas você estudando isso. Então, eu acho que mais do que você querer provar racionalmente, cientificamente, para gerar uma mudança em alguém ou em algo ou em algum ambiente, faça com que ela acredite com o coração dela no que é mais importante, que é a única, que é algo principal, mais real. Deus e o filho dele, nosso irmão Jesus. Então, mais do que você querer provar algo racionalmente, é sentir, é fazer com que a pessoa sinta. Isso não tem como fazer ela desver. Depois que você vê, depois que você vive, depois que você sente, não tem volta. É impossível voltar. Não tem como. É lindo. É aquilo que te leva à frente. Nos momentos ruins, te apoia. Nos bons momentos, faz com que você seja maior, ajude outras pessoas, traga. E isso é gerar mudança. É isso você ter uma base. E você cada vez saber mais para você conseguir gerar mudança em outras pessoas, em outros ambientes. Que é o que a gente faz aqui. A gente faz uma leitura para que, se não desperta uma curiosidade de alguém saber mais, pelo menos naquele dia, eu tenho certeza que fez ela repensar algumas coisas, fazer com que a vida dela comece a gerar uma mudança. Então seja agente transformador do meio, seja um catalisador, mas vá sentindo, vá tendo feeling
de que não pode nem ser muito e nem ser pouco. Se for muito, endurece e quebra. Se for pouco, continua molenga e gera mais dúvidas. Vá na medida. Esteja aberto, porque Deus sabe sempre a proporção correta para cada caso. E se você estiver aberto a Ele vai te dar esse feeling, essa noção, saber como que você faz essa transformação. Tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.